Você já parou para pensar como um ateu convicto se tornou um dos maiores defensores da fé cristã do século XX? Um homem cuja mente brilhante atravessou os portões da lógica e encontrou do outro lado a beleza de Deus. Estamos falando de Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis. Lewis não foi apenas o autor de As Crônicas de Nárnia. Ele foi um gigante do pensamento cristão, um mestre das palavras e um peregrino da alma. Suas obras são como pontes entre a razão e o mistério, entre o coração inquieto do homem moderno e a esperança eterna da cruz. Em um mundo cada vez mais cético, Lewis não apenas defendeu a fé, ele a tornou desejável. Ele não se contentava com respostas rasas, nem se esquivava das grandes questões da existência. Em vez disso, mergulhava profundamente nas águas da filosofia, teologia e literatura, e emergia com verdades que brilhavam como joias. Seu dom era transformar complexidade em clareza, sem jamais perder a profundidade. Ele conseguia fazer com que até o mais cético dos leitores parasse para refletir, confrontado por uma sabedoria que parecia vir de um outro mundo. Sua escrita era como uma tocha acesa no meio da escuridão cultural do século XX. E mais do que um pensador, Lewis foi um homem transformado pela graça. Cada linha que escrevia nascia de um coração que conheceu o vazio e foi preenchido por Deus. Era impossível ler Lewis e continuar o mesmo. Ele costumava dizer que a fé cristã é como o sol, não apenas porque vemos o sol, mas porque por ele vemos tudo o mais. E era assim que ele enxergava o Evangelho, como uma lente que ilumina o mundo com sentido, beleza e verdade. Sua jornada até Deus foi marcada por resistência, mas também por um anseio profundo que nenhuma explicação natural conseguia satisfazer. Ele não foi conquistado por argumentos emocionais, foi vencido pela verdade. E essa verdade não o empurrou para longe da razão, mas a completou. Para Lewis, fé e razão não eram opostas, eram aliadas, cada uma cumprindo seu papel no entendimento do mundo e de Deus. Ele acreditava que a fé dava significado ao raciocínio humano, como uma melodia dá sentido às notas musicais. Sua lógica era envolta em poesia, e sua teologia em ternura. Lewis foi um dos poucos pensadores que conseguia unir mente e coração com tanta beleza. E essa união entre lógica e paixão é o que torna suas palavras eternas. Elas não são frias como um argumento ou vagas como um sentimento. São sólidas e vivas. São verdades que vibram na alma. Antes de sua conversão, Lewis era um acadêmico brilhante, professor em Oxford, apaixonado por literatura e mitologia. Mas por trás da erudição havia um vazio que nem a razão nem a cultura podiam preencher. Ele chamava esse sentimento de alegria, um tipo de saudade de algo que ele ainda não conhecia, mas que sua alma ansiava profundamente. Essa alegria era como um sussurro vindo de outra realidade. Era como se Deus estivesse lhe enviando cartas por meio da beleza, da arte, da dor e da criação. E foi essa alegria que, no fim, o guiou até Cristo. Lewis compreendeu que a sede do coração humano por algo transcendente é um dos maiores argumentos em favor da existência de Deus. A alegria, segundo ele, não era o objetivo, mas o rastro de Deus em nossa alma. Cada experiência de beleza era uma centelha do céu, acendendo a memória de algo eterno. Para ele, o anseio humano por algo mais, por um lar que nunca vimos, por um amor que nunca encontramos, é uma evidência de que fomos feitos para outro mundo. A alegria que sentia era a música distante de um banquete celestial. A conversão de Lewis não foi repentina. Ela foi como o nascer de um dia cinzento que, aos poucos, vai sendo invadido por luz. Primeiro, ele reconheceu que havia um Deus.
Depois, reconheceu que esse Deus era pessoal. E, por fim, que esse Deus era o Cristo revelado no Evangelho. Ele mesmo disse que, no momento da sua conversão, não entrou em Nárnia. Entrou de joelhos na presença de Deus como o convertido mais relutante da Inglaterra. Esse momento de rendição não significou o abandono de sua mente crítica, mas sim a sua redenção. A partir dali, Lewis encontrou um propósito maior para sua vida e vocação intelectual. Ele entendeu que todo o conhecimento adquirido antes da fé agora ganhava um novo propósito: glorificar a Deus. Sua vida se tornou um altar de palavras, onde cada ideia, cada livro, cada palestra era uma oferta ao Criador. A fé não destruiu sua erudição, a elevou. A graça não apagou sua lógica, a iluminou. E a cruz não foi um fim, mas o início de uma missão eterna. A partir daí, sua vida mudou radicalmente. Seus livros começaram a refletir a fé que agora ardia em seu coração. Obras como Cristianismo Puro e Simples, A Abolição do Homem e O Problema do Sofrimento tocaram milhões de leitores. Lewis tinha uma habilidade rara: comunicar verdades profundas com simplicidade. Ele falava ao erudito e ao leigo, ao teólogo e ao cético, e, acima de tudo, ele fazia isso com humildade e compaixão. Seus escritos são profundamente humanos, sensíveis à dor e ao dilema da existência. Ele não fugia do sofrimento, mas o encarava de frente, sempre com os olhos voltados para a cruz. Suas palavras eram bálsamo para corações feridos e uma luz para mentes em dúvida. Ele falava de dentro da experiência humana, mas sempre apontando para a eternidade. Seus textos são espelhos da alma, janelas para o céu, bússolas para o peregrino. Eles não apenas explicam, transformam. Não apenas ensinam, despertam. Lewis tinha a arte de fazer o leitor se sentir tocado por algo maior do que ele mesmo. Em O Grande Abismo, Lewis mostra a realidade do inferno como um estado de alma, onde as pessoas, por orgulho, se afastam de Deus. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ele expõe com genialidade as táticas do inimigo para afastar os cristãos da fé. Mas talvez seu maior legado tenha sido As Crônicas de Nárnia. Ali, ele ensinou crianças e adultos a verem o mundo com olhos de fé, a esperarem o retorno de Aslan, a figura de Cristo, e a entenderem que este mundo não é o fim da história, mas apenas o prólogo. Suas narrativas tocavam o espírito como poucas conseguem e abriam caminhos para que o leitor conhecesse a graça e a verdade. Nárnia não era apenas uma fantasia, era uma alegoria da alma, um lembrete de que há uma realidade além do que os olhos podem ver, onde a verdade reina e o amor venceu. Seus personagens, suas histórias, seus mundos, todos apontavam para uma esperança maior, para o reino que virá, para o Cordeiro que reina. C.S. Lewis acreditava que a imaginação era um dom dado por Deus para abrir o coração para a verdade. Ele dizia que a razão é a linguagem do intelecto, mas a imaginação é a linguagem do coração. E ele falava com ambos. Por isso, sua influência ultrapassa o tempo, alcançando gerações com mensagens que jamais envelhecem. Seu legado não está apenas em bibliotecas, mas em corações transformados, em vidas despertadas para a glória de Deus, em mentes reorientadas pelo Evangelho. Lewis não foi apenas um autor. Foi um mensageiro da eternidade, e sua mensagem continua ecoando como um chamado gentil para que voltemos o coração àquele que é a fonte de toda a alegria, verdade e beleza. Seu testemunho nos lembra que fé e razão não são inimigas, que Deus não é apenas verdadeiro, Ele é desejável, que Cristo não é apenas Salvador, Ele é o fim de toda busca, e que a eternidade começa agora, quando nos rendemos ao Rei que veio em carne, morreu por amor e vive para sempre. Se essa jornada com C.S. Lewis tocou seu coração, não deixe esse momento passar.
Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ser alcançado por essa mensagem. E se deseja continuar mergulhando nesse universo de fé, razão e esperança, assista ao próximo vídeo que aparece aqui na tela. Que a verdade de Deus continue iluminando seu caminho, assim como iluminou o de Lewis. Até o próximo vídeo.